Olá, pessoal! Iremos falar sobre a administração de medicamentos. Eu sou Anne Coelho, enfermeira, professora há 15 anos e estou aqui para ajudar você a superar seus medos nas práticas hospitalares e a conquistar seu primeiro emprego na enfermagem. Então já curta esse vídeo, siga o meu perfil para não perder mais dicas valiosas como essas. Então vamos lá. O medicamento ou a administração destes medicamentos é um dever de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica, no que diz respeito à ação, dosagem, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração das drogas. É importante seguir todo o roteiro, ou seja, tudo que está prescrito e orientado no prontuário do paciente. Saber se o paciente tem alguma alergia, quais os medicamentos foram prescritos, né? Existem cuidados da enfermagem específicos na administração dessas drogas? É importante saber disso. Cuidados na administração de medicamentos. Na preparação da bandeja, a gente deve ter atenção. Que atenção seria essas, né? Quais as atenções? Da gente identificar cada comprimido, cada seringa com o nome completo do paciente, com o número do leito, o número da ala, né? Ou seja, existem quartos que compõem alguns leitos. Então você precisa colocar, né, a enfermaria tal, o número, e qual o leito, porque logo acima, né, da cama do paciente da cabeceira, vai ter lá uma plaquinha identificando que aquele leito é o leito número tal, né? Então a gente deve encostar nesse paciente, saber se o nome dele é fulano de tal, ter essa certeza e vir tudo isso aí nessa identificação de bandeja. Em caso de dúvidas na prescrição, a gente deve perguntar antes. Na enfermagem existe um lema: se você não tem certeza, você não faz. Então, em caso de dúvida, a gente vai procurar saber do que se trata. A gente tem que conhecer a droga, seu mecanismo de ação e como utilizar. Então, nós vamos identificar os medicamentos antes de pôr na bandeja, né? Não sei se vocês já têm uma experiência ou se estão estudando e estão buscando esse primeiro contato, mas, né, como todo hospital, ele já tem um protocolo. A gente faz uma higienização dessa bandeja. Essas bandejas, elas são de material inox, então a gente faz a higienização delas a cada uso. A gente, tanto para utilizar quanto para devolver, né, depois do uso. Então, essa bandeja você vai higienizar, você vai identificar todo o medicamento que você colocar. Geralmente existem profissionais que faz essa bandeja para cada paciente. Existem profissionais que preparam uma bandeja um pouco mais ampla, né, com bastante medicamento, né, de alguns leitos, inclusive. Então, para acabar com a possibilidade de trocar essas medicações delas, né, no andar da gente, elas podem se locomover, sair do local, então a gente pode confundi-las. Então, nesse caso, a gente identifica com o nome do paciente, com a enfermaria, o número do leito, e a gente se certifica antes de fazer essa administração. Então, vamos lá. A gente arrumou essa bandeja,
E aí agora a gente entende que se for comprimidos, a gente não pode tocar. Esses comprimidos, geralmente, eles vêm envoltos, né, num saquinhos, e a gente, quando abre esse saquinho, a gente coloca num copinho. Então, esse copinho, ele é limpo, e aí a gente não tem o contato com as nossas mãos. Aí a gente vai identificar o paciente antes de administrar esse medicamento. A gente vai lembrar dos 13 certos: medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via certa, prescrição certa, orientação certa, registro certo, ação certa, tempo de administração certo, a validade certa, a compatibilidade certa e a forma certa. Então, depois de tudo isso, a gente checa, né, a prescrição, o horário que o remédio foi dado, né, foi administrado. Quando o medicamento, por algum motivo, deixou de ser dado, a gente vai circular esse horário, ou seja, a gente vai bolar essa anotação no prontuário, né? Então, a gente vai comunicar tudo isso no prontuário. Por quê? Porque o prontuário é o documento oficial desse paciente. Então, se a gente administra, a gente checa. Se a gente, por algum motivo, não faz a medicação, então a gente vai bolar e aí a gente vai anotar o porquê não foi administrado, o que aconteceu, e vai ficar tudo registrado. Então, lembrando mais uma vez, o prontuário é o documento oficial do paciente quando ele está internado e depois também, né? Porque esse paciente vai ficar lá por tempos e tempos e a qualquer momento essa família, né, tem acesso a esse material. Então vamos lá. Preparo e administração de medicamento por via oral. A gente vai usar copinhos descartáveis para a gente não ter o contato com esses comprimidos, né, com essas cápsulas, com essas dragens, enfim. Identificar com uma fita contendo o nome do paciente, o número do leito, o medicamento, qual é esse medicamento, a dose, né, quantos comprimidos, né, a gente vai fazer. Isso tudo não é daqui, é lá pelo prontuário. Qual a via a ser administrada, qual o horário, se dilui ou não, né? Vai ter lá se é para diluir ou não. E antes de administrar, a gente vai perguntar o nome, né? Para a gente saber se é realmente esse paciente. Né? Se o nome do rótulo que nós colocamos no copinho se condiz com o paciente que a gente está à beira do leito para fazer essa administração. Ajudar o paciente caso ele não consiga tomar essa medicação. Então, existe todo um cuidado. A gente oferece a água para que ele engula, né, esse comprimido. A gente verifica se ele de fato engoliu esse medicamento. A gente vai agora checar no prontuário. E uma observação: nunca deixar o medicamento sobre a cabeceira dessa cama, né, sobre a mesinha de apoio desse paciente. Então, cuidados gerais com a droga, né, com as drogas administradas por via oral. Medicamento em pó, eles devem ser diluídos em água. Pacientes inconscientes não devem receber o medicamento por via oral. Dissolver medicamentos para pacientes que apresentam dificuldade de deglutição. Se o medicamento for digitálico, ou seja, se essa droga, né, para cardiopatas, a gente verifica que existe uma pulsação, né, que essa pulsação ela está menor do que 60 batimentos por minuto, a gente não vai administrar e comunica, né, a enfermeira ou o médico e a gente vai relatar isso aí no prontuário. Então, se essa droga, repetindo, se o paciente, você checou os sinais vitais, a pulsação dele estar abaixo de 60 batimentos por minuto, e se essa droga, né, for uma droga digitálica, ou seja, droga para cardiopatas, você não vai fazer, certo? Você vai informar
a tua enfermeira, você vai, se o médico estiver lá naquele momento, você vai passar para ele, e aí ele vai organizar isso aí e ver o que pode ser feito, ok? Mas você não vai administrar essa droga. Preparo e administração de medicamentos por via sublingual. Colocar o medicamento sob a língua do paciente e pedir para abastecer-se, né? Abster-se de engolir a saliva até o medicamento, né? Até ele se diluir por completo debaixo da sua língua. Você pede ele para que ele levante a língua, você vai colocar, geralmente são comprimidinhos, né? E em contato com a saliva, ele se dissolve, então você coloca, ele vai abaixar a língua e vai esquecer daquilo ali. Esquecer, né? Geralmente eles têm um gostinho assim, desconfortável, mas é só a própria saliva, né? A gente vai salivando, salivando, salivando até que ele vai diluir e aí a gente vai entender que de fato essa droga vai fazer efeito, né? Porque diluiu e aí ele engoliu. A gente vai checar no prontuário que a droga foi oferecida e administrada com sucesso. E é isso aí. Então, agora, o preparo e a administração de medicamentos por via parenteral, né, que é a administração de medicamentos pelas vias intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa ou intravenosa. Então, as vias parenterais podem ser qualquer uma delas. Complicações que podem ocorrer. As infecções, elas podem ser, né, pelo local, que podem ser no local, urticária, ou sistêmica, a sepsis. Fenômenos alérgicos, susceptibilidade ao produto usado, pode ser local ou pode ser geral. Embolias resultam da introdução de bolhas de ar, óleos ou cristais dessas drogas, quando não diluídas, né? Traumas psicológicos, medo, tensão, choro ou tissulares mesmo, né? Que são as lesões na pele, os hematomas, dor, parestesias, nódulos, necrose e etc. Preparo do medicamento em ampola. Certificar o medicamento a ser aplicado, a dose, a via e paciente que se destina, né? Você vai se certificar de tudo isso aí. Certifica se a medicação está no corpo da ampola, né? E não no gargalo. Um exemplo, quando você pega a ampola, o ideal é que você dê uma batidinha nela para que o líquido que esteja no gargalo desça, porque quando você for quebrar, para você não perder uma quantidade desse líquido. Então, você pega a ampola, você dá uma batidinha, o líquido do gargalo desce e aí você consegue quebrar e não perde nada daquela droga. Fazer a asepsia do gargalo com algodão, né, e álcool 70, proteger os dedos para não cortar, abrir a embalagem da seringa e agulha na técnica, ou seja, para que não sejam contaminadas, manter a ampola segura com os dedos para cima e aspirar esse conteúdo. Ó, coloca ela aqui e puxa, certo? Depois, com a agulha encapada, você vai botar para fora, né? Expelir o ar. Se a droga for EV, atentar parar a diluição. Se a droga for IM, lembrar de não diluir. Manter a seringa e a agulha por sua embalagem. Identificar a seringa e colocar na bandeja. Toda aquela identificação que nós falamos anteriormente. Preparo do medicamento em frasco ampola. A gente arranca o lacre, frasco ampola, para quem não sabe, é aquele potinho de vidro em que a droga, né, ela é em pó.
Então, você vai arrancar o lacre, vai limpar o algodão com álcool 70, limpa também o diluente antes de abri-lo. A gente aspira esse diluente, né? Introduz no frasco de forma devagar, né? De forma lenta, ao redor daquela substância e a gente homogeneiza com movimentos bem fraquinho para evitar a formação de espuma. A gente aspira esse medicamento, vai expelir o ar da seringa depois que você puxar todo ele, né? Lembrando, a agulha encapada. Se for IM, a gente troca a agulha 30/8. Por quê? A agulha que a gente vai retirar essa solução do frasco, geralmente é uma agulha de um calibre maior. Então, a gente vai trocar. E também pode ser que ela já venha entupida, né? Pela substância. Então, a gente faz a troca se essa administração for IM. Então, a gente bota a agulha nova, 30/8. Administração de medicamentos por via subcutânea. A gente aplica na parte externa e superior dos membros superiores, face lateral externa das coxas, região abdominal com 5 dedos de distância da cicatriz umbilical, por conta da alta vascularização. E os materiais são seringa de 1 ml. As agulhas, elas são apropriadas, né, 13 por 4,5. A gente faz uma higienização da pele se for necessário e utiliza as luvas de procedimento. Administração de medicamentos por via IM, intramuscular. A gente utiliza na região deltoide, para apenas vacinas, atualmente, região glútea, vasto lateral da coxa. E o método é preparar o medicamento, explicar o procedimento e expor a área de aplicação, fazer a higienização do local se necessário, localizar o local, né? A gente vai delimitar tudo direitinho, com o bisel voltado para o lado, ou seja, lateralizado, no sentido das fibras musculares, a gente vai aspirar, verificando, né, se não atingiu os vasos sanguíneos, e nós vamos introduzir esse medicamento. Depois a gente retira a agulha e faz, né, suspende a roupa do paciente. Então, ele já está com a sua medicação ok. A gente checa no prontuário e lá já vai conter, né, o que a gente fez no paciente. Administração de medicamentos por via EV. Nós utilizamos veias superficiais, né, de grande calibre. Qual o método? Preparar a medicação, expor a área, verificar veias, calçar as luvas, garrotear 4 centímetros geralmente do local, fazer a antisepsia dessa região, né? O bisel, ele deve ser voltado para cima. A gente vai evidenciar o sangue, pedir, né, para o paciente abrir a mão, soltar o garrote. Vamos explicar melhor. Com o bisel para cima, isso se vai depender, né, do nosso material de escolha, se a gente vai utilizar o gelco, se a gente vai utilizar o scalp. Então, todos os dois, a gente vai olhar, né, esse biselzinho, ele tem que estar voltado para cima. Então, independente de qual seja, a gente vai olhar ali, né, e fazer a escolha daquela veia. Então, a gente vai posicionar ele. Então, evidenciando o sangue, pedir para o paciente abrir a mão, soltar o garrote. Uma vez que teve um retornozinho sanguíneo, a gente entende
que aquela agulha está no local correto, adequado. A gente vai agora, né, injetar o medicamento, observar esse paciente. Terminada a administração, a gente vai apoiar um pedacinho de algodão, né, colocar uma fitinha para que esse algodão fique fixado. A gente checa também no prontuário, né, e fica tudo documentado. Observação: não administrar drogas que não tenha sido dissolvida completamente, que ainda tenha cristais no frasco, né, que quando você for aspirar, você perceba que ainda falta, né, que ainda há uma necessidade de continuar insistindo para que ela se dilua completamente. Não misturar esses medicamentos na mesma seringa, na dúvida não faça. Revezar locais de aplicação, porque o músculo ele tem uma quantidade, né, de capacidade de recebimento dessas drogas. Nunca dar tapinha para aparecimentos das veias, pode lesar o vaso e causar embolias por presença de coágulos. A administração de medicamentos por via EV em pacientes com venóclise. Usar polifix, torneirinha ou equipo, né? Fazer o improviso. Caso seja equipo simples em scalp, fechar o equipo e desconectá-lo do scalp e proteger, evitando-se, né, essa contaminação. Adaptar a seringa no scalp, aspirar, administrar o medicamento lentamente. Terminada a aplicação, adaptar novamente o equipo de soro no scalp, evitando a entrada de ar. Controlar o gotejamento, né? O gotejamento, observar se esse gotejamento não está prescrito lá no prontuário, quantas gotas por minuto o médico ele coloca lá, né, como ele quer que corra quantos soros por dia, qual o tipo de soro a ser gotejado. Então, se você quer mais dicas sobre essa, curta, compartilhe com amigos que também estão buscando oportunidades na área da enfermagem. E até mais!